De agora, o Agosto Dourado é o mês de conscientização sobre a importância da amamentação. A campanha foi criada nos anos 90 com o objetivo de reforçar a importância do aleitamento materno. Isso para o desenvolvimento infantil, ajudando a evitar diversas doenças e ainda aumentar o vínculo afetivo entre mãe e bebê. Assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, uma campanha tão importante nesse mês de agosto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a Jéssica Spinellis, que é nutricionista materno-infantil. Então, bom dia, Jéssica, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Bruna, bom dia ao pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de uma temática tão importante nesse mês que é voltado para a amamentação, né? Pois é, o prazer é nosso. E você aí de casa, tem dúvidas sobre a amamentação? Quer compartilhar a sua experiência com a gente? Um relato, está vivendo essa experiência ou pretende viver, quem sabe, né? Quer compartilhar comigo? Já manda aí sua mensagem pra gente no 991050400. O nosso WhatsApp está aí na tela. Você pode também comentar a nossa publicação de hoje lá no @CorreioTV. Vai mandando aí suas dúvidas, seus relatos. O importante é interagir, tá? 991050400. Essa é uma campanha que reforça um alerta que vale para qualquer época do ano, não é, Jéssica? Porque a amamentação está sempre aí, sempre bebês novos surgindo, nascendo, e é importante levar essa informação, né? Mas também é um assunto que envolve muitos mitos. Apesar de ser tão frequente, tão presente na nossa sociedade, tem muitos mitos. Então a gente separou umas telinhas para deixar tudo mais claro pro pessoal de casa. Bora ver? Simbora. Vamos embora. Solta aí a primeira tela pra gente acompanhar. Preste atenção, isso aí é mito ou verdade? Algumas mães produzem leite fraco. E aí, Jéssica? É mito, né? Não existe leite fraco. O que pode vir a existir é uma mãe que está com certa dificuldade na produção desse leite. E por vezes o que acontece é um equívoco, porque o primeiro leite da mãe é o leite que a gente chama de colostro. O leite, na verdade, ele tem 3 fases. Ele passa pela fase do colostro, o leite de transição e o leite maduro. O leite dos primeiros dias, que é esse colostro, ele é um leite mais ralinho, mais fraco, com aparência mais fluida. Então, essa aparência, por vezes, faz com que as mães pensem que o seu leite não nutre o bebê e, com isso, param de amamentar nos primeiros dias, quando, na verdade, ela só precisa persistir na amamentação para que o leite evolua, passe para o próximo estágio. Mas ele, em todas as fases, é suficiente para o bebê e está deixando ele nutrido. Certinho. Vamos soltar mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos entender aí, ó. Solta aí pra gente. A amamentação deve ser a única fonte de alimentação do bebê até os 6 meses. Isso é mito ou verdade? É uma verdade. Perfeita, inclusive. O único alimento do bebê até os 6 meses de vida deve ser o leite materno. Na circunstância da mãe não conseguir amamentar ou tiver alguma dificuldade, entra a fórmula infantil, que é o leite que mais se assimila ao leite materno. Mas nada de água, chás, sucos, comidinhas, sopinhas, não. Isso aí só após os 6 meses de vida. Acontece muito, especialmente as pessoas mais velhas, né? De dizer assim, meu Deus, coitada dessa criança, só toma leite, não se alimenta de mais nada, dá uma aguinha pelo menos. Não pode, né, Jéssica? Não pode. De fato, a gente já teve uma recomendação de anos anteriores que deveria sim ser ofertada água ao bebê, mas os estudos hoje já mostram que a gente tem toda a hidratação do bebê atingida apenas pela ingestão do leite materno ou do leite de fórmula. Certinho. Acabou de chegar uma mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais, da Thalia, de Bahia. Obrigada pela sua participação. Gestante de primeira viagem, viu? Cheia de Com 30 dúvidas. semanas, cheia de dúvidas, provavelmente. Ela trouxe aqui 2 questões. Primeiro, seio pequeno, mulheres com pouco seio, pode amamentar? Como fazer bico no peito também?
É uma dúvida, na verdade, duas dúvidas aí muito comuns, né, Jéssica? O tamanho dos seios, ele independe da questão da amamentação. A mulher vai conseguir amamentar independente do tamanho das suas mamas. A questão do bico é que algumas mulheres têm o que a gente chama de bico invertido, bico para dentro, e isso pode sim ser uma dificuldade, mas não a nível impeditivo. Só a nível de precisar dela estimular um pouco mais, puxar esse bico. Mas aí a gente tem hoje o que a gente chama de uns bicos de silicone que dão suporte. A mulher pode colocar, que ele tem um formatozinho do bico. É totalmente adaptável ao bebê e ela consegue dar de mamar com o seu próprio leite através do estímulo desse bico. E esse bico, ele vai exatamente como está mostrando aí na telinha, ele vai estimular o bebê a fazer a sucção e formar o bico da mulher. Entendi. Nesse caso, ela está com 30 semanas de gestação, ela já pode estimular esse seio a formar esse bico de alguma forma? O melhor estímulo, de fato, para a amamentação é o bebê mamando. Então, a gente ainda não tem essa questão de, tipo, se ela colocar os bicos de silicone, ainda não vai otimizar. De maneira muito natural e fisiológica, o organismo dela já está se preparando para essa amamentação. Então, é ela ter paciência, buscar informação, orientação, ela já pode adquirir os bicos. Se quiser fazer algum curso de amamentação, procurar instrução, fazer algum curso, né, de suporte à amamentação é interessante também, mas de fato o melhor estímulo só vai vir quando ela tiver com o seu bebezinho no colo e colocar ele para mamar. É o ideal, com certeza. Vamos soltar mais uma telinha? Mito ou verdade? Vamos ver. Quem amamenta deve consumir mais água e calorias. Essa mamãe precisa consumir mais água e calorias. Isso é verdade, Jéssica? Sim, porém com moderação. Certo. A questão da hidratação é super importante no processo de amamentação, porque a demanda energética da mãe está muito alta. Além dela estar passando ali por um processo de transição, onde ela teve os picos de hormônio no seu período gestacional, e no pós-parto ela vai ter uma baixa, ela está com sua demanda energética ali muito alta. Sim. Então ela precisa ter essa reposição. Por que eu falo que é uma verdade, mas de maneira moderada? Ela precisa ter um aumento de ingestão calórica, mas que precisa ser com uma boa fonte de alimentação. Certo. Nada de sair aí consumindo alimentos ultraprocessados, industrializados, só ricos em gordura, porque ela vai se sentir fraca. Né? Não é nem pela questão da qualidade do leite em si, é mais pela questão do bem-estar dela. Então, ter uma alimentação balanceada e variada. Com relação à hidratação, a gente tem a orientação de ser cerca de 3 a 4 litros de água nessa mulher ingerindo diariamente. Pelo menos 3 litros de água e 1 litro de líquidos complementares, né? Que aí entra sucos, entra os chás, vitaminas, que podem ser complementares na hidratação dessa mulher. Aproveitando que a gente está falando sobre alimentação e amamentação, existe algum alimento ou vários que possam estimular ou aumentar essa produção de leite, Jéssica? Como fator determinante para a produção do leite, não. Porque quais são os fatores que determinam essa produção? Uma boa pega correta, o bebê mamar em livre demanda, que é o bebê mamar conforme ele queira, né? Não tem uma medida, é o bebê mamar conforme ele queira. Tá fazendo essa pega correta, que é abarcando a auréolazinha da mãe, e a mãe está o máximo possível bem alimentada, bem hidratada e bem descansada. A alimentação ela precisa ser variada, ter fontes de vegetais, frutas, verduras, proteína é muito importante, não pode ser, né, retirada da alimentação. E também os cereais, que entra aí feijão, arroz, macarrão, ou seja, uma alimentação equilibrada de maneira geral. Quais são os alimentos que a gente deve evitar, de certa forma? Os que têm excesso de cafeína, Sim. E aí a gente tem as bebidas energéticas, os cafés com alta concentração, como por exemplo os cafés de cápsula, os refrigerantes e também bebida alcoólica. A cafeína, no caso, ela deve ser evitada o excesso, mas a bebida alcoólica, o álcool, ele deve ser evitado de maneira geral. Certinho. A gente falou, né, sobre a importância de amamentar exclusivamente o bebê até 6 meses de vida. E uma telespectadora, a Amanda, do Jardim Veneza, disse que a filha dela mamou até os 11 meses. Até hoje tem uma boa imunidade e ela associa muito isso à questão da amamentação. Ela fala assim, graças a Deus consegui amamentar. Que bom, né? E parabéns a essa mamãe também. 11 meses.
Tem mamães que amamentam os filhos até 1 ano de vida, 1 ano e 6 meses, 2 anos, né? Existe uma regra com relação a esse tempo? Quanto tempo é o ideal amamentar essa criança, associado, claro, a outros alimentos? A recomendação que nós temos, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria como da Organização Mundial de Saúde, é que as crianças sejam amamentadas por pelo menos 2 anos de vida. Ou seja, de maneira exclusiva até os 6 meses, mas prolongado até os 2 anos de vida, depois que entrar aí a alimentação, porque exatamente a amamentação ela atua como fator de proteção, imunidade, atua até no neurodesenvolvimento das crianças. Então, são inúmeros os benefícios. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. É um assunto gostoso de conversar, né? Muito legal e envolve também muitas informações. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, viu, Jéssica? Tá, tudo certo. Você aí, ó, se tem dúvidas, vai mandando pra gente no 991050400, tá?